Convido você, meu querido, minha querida, a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós leremos inicialmente no capítulo 1, versículos de 6 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo de número 10, diz: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O versículo 10, ele enfatiza a gloriosa esperança que o Espírito Santo, nesses últimos dias, tem aquecido no coração da igreja. O Espírito Santo tem nos levado a olhar para a palavra e com alegria aguardarmos dos céus o Filho de Deus. Esse Jesus, quem há de nos livrar, já nos livrou e nos livrará de toda manifestação da ira vindoura. A pergunta que nós vamos responder nessa noite, a pergunta que nós temos diante de nós nessa noite é: como devo aguardar a volta de Cristo? Repito, como eu e você devemos aguardar a volta de Cristo? Sim, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, a promessa bíblica acerca da volta de Cristo é, sem sombra de dúvida, o tema principal para a igreja hoje. Para a igreja. Mas o que significa falar que a volta de Cristo é o tema principal? Evidentemente, nenhuma das nossas expectativas, à luz da Bíblia, supera essa expectativa. A expectativa do cumprimento final do propósito de Deus. O momento glorioso no qual o Senhor Jesus Cristo será manifestado e virá nas nuvens, com aquele olhar de amigo, nos olhando nos olhos, nos chamando para si. Nada supera essa expectativa. Mas o que significa também dizer que, não, esse é o tema principal? Eu entendo que todos os demais temas, na atualidade, devem ser tratados em conexão com a volta de Cristo. Temas bem práticos, como por exemplo, porção dobrada do Espírito Santo. Esse é o tema da igreja, nós estamos buscando porção dobrada. Mas qual que é a motivação? Se você, meu querido, minha querida, está buscando porção dobrada para conseguir construir o seu castelo aqui na terra e viver uma vida indefinida aqui e angariar recursos, etc., eu digo que você não está com a motivação correta. Mas se você quer porção dobrada de Deus, porque você sente no seu coração que estamos mais perto do que nunca daquele dia glorioso no qual nós vamos encontrar definitivamente Cristo, então você tem a motivação correta. Irmãos, por que nós precisamos buscar porção dobrada? Porque Deus, Ele quer encontrar uma igreja forte, uma igreja alegre, uma igreja vitoriosa, uma igreja santa, uma igreja que não fuja do olhar de Jesus com vergonha ou com receio.
podemos pensar em outros temas. Por exemplo, motivação. Motivação. O reverendo Osni nos falou acerca da estação da evangelização. Qual que é a sua motivação para evangelizar? Qual que é a sua motivação para você se engajar realmente nesse projeto que Deus tem colocado diante de nós? Se simplesmente for, bem, nós temos um programa para cumprir, não é uma meta da célula, você não vai chegar a lugar nenhum. Pelo menos não vai chegar a lugar nenhum que glorifique a Deus. Mas se no seu coração, meu irmão e minha irmã, arde a esperança, a expectativa pela volta de Cristo, e se você é capaz de crer, assim como eu, que Jesus voltará em breve, muito antes do que você imagina, então nós temos motivação. Porque eu não quero chegar diante de Jesus com mãos vazias. Eu tenho motivação para evangelizar, porque existe muitas pessoas por aí que ainda não tiveram experiência com o Evangelho de Cristo. Pessoas que não estão preparadas para o encontro com Cristo. Pessoas para as quais, se Deus se manifestasse hoje, esse não seria um dia tremendo, um dia de alegria. Pelo contrário, seria um dia terrível. E todos os outros temas tão necessários na vida cristã, quando conectados com a esperança gloriosa da volta de Jesus, que será muito em breve, toma uma outra força. Vida de santidade. Para que viver uma vida de santidade? Tem pessoas que colocam esse tema em segundo plano. Algumas se contentam em ser cristãos de segunda classe. Para que me preocupar com santidade? Até quem pense que uma pitada de pecado na vida pode até dar um sabor. Agora, se você tem no seu coração, se você aguarda o retorno de Jesus, se você entende que em breve você vai estar face a face com Ele, se você entende que nesse encontro você precisa estar com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, então nós temos motivação para uma vida de santidade. Vida de santidade. Como eu devo aguardar a volta de Cristo? É interessante que o retorno de Cristo e todos os fatos relacionados a Ele é a única profecia que falta ser cumprida. A única profecia que falta ser cumprida é aquela que diz que Jesus vai voltar. E é claro que relacionado à volta de Cristo há várias outras profecias, mas esse é o último conjunto de profecias que falta ser cumprido. A Bíblia é um livro de profecias cumpridas. É um livro milenar, são milênios, são séculos de história. E em nenhum desses momentos, uma palavra sequer, uma promessa sequer, uma profecia sequer, deixou de ser cumprida. E não será essa a primeira. Nós cremos que Jesus voltará em breve, e a pergunta é: como é que eu devo esperar? E pensando nessa pergunta, eu fui conduzido às duas cartas dos Tessalonicenses. E por quê? Primeiro, porque essa igreja é uma igreja que trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. Ali no versículo 7, ele mesmo diz que essa igreja ela era modelo. Uma igreja apaixonada por Deus. Uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja que era, na verdade, o cartão de apresentação do apóstolo Paulo. Era um dos frutos mais preciosos do seu ministério. Eles conheceram o Evangelho, eles envolveram com Cristo, eles caminharam, eles cresciam, mas era uma igreja também apaixonada por Jesus. E ele diz que os irmãos ali, de forma tão exemplar, eles estavam convertidos, eles se converteram realmente a Deus. Eles estavam realmente servindo o Deus vivo, e eles aguardavam dos céus o Filho de Deus. Aguardavam dos céus o Filho de Deus. Nessa carta, então, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhando o tema da volta de Cristo, e ele fala de aspectos relevantes, e é olhando para Tessalonicenses, para outros textos aqui de Tessalonicenses, que nós vamos responder essa pergunta: como eu devo aguardar a volta de Jesus Cristo? Olhando para
alguns textos em Tessalonicenses, nós encontramos 3 verdades, 3 aspectos dessa resposta, 3 atitudes. Como eu devo aguardar a volta de Jesus? Primeira atitude, eu devo aguardar a volta de Jesus consciente das minhas responsabilidades do dia a dia. Nós devemos aguardar a volta de Jesus consciente das nossas responsabilidades. Nós estamos aguardando a volta de Jesus o mais breve, mas a vida continua. Temos compromissos, temos família, e o apóstolo Paulo ele trabalha esse tema em Colossenses. Segunda atitude, nós devemos aguardar a volta de Cristo, conscientes da grandeza da nossa vitória, a grandeza da nossa vitória em Cristo e com Cristo. Falar da volta de Jesus é falar da grandeza daquilo que Deus nos revelou. E finalmente, nós devemos aguardar a volta de Cristo, conscientes da manifestação e derrota final e definitiva do mal. Quando a gente fala da volta de Cristo, é interessante que algumas pessoas sorriem e outras já assumem um tom assim meio sisudo, meio apreensivo. Porque fala, vai falar da volta de Cristo, já sei, já vai começar a falar de tribulação, de problemas, de não sei o quê, mas não é essa a ênfase de Paulo em Tessalônica, para os crentes dos Tessalonicenses. A ênfase é a seguinte: vai haver a manifestação do mal. Não, a manifestação que ocorrerá, na verdade, é a derrota final e definitiva do mal. O que é que nós estamos aguardando? É o fim, graças a Deus. O que nós estamos aguardando é o fim de toda a expressão de maldade que nos atormenta pela vida toda. Você gostaria de morar eternamente nesse mundo do jeito que ele está? Nem eu tampouco. Ter que sofrer todas as coisas. É triste viver num mundo onde você tem que fazer de conta que não escuta, fazer de conta que não vê. Alguém disse, se você não quer saber, por que pergunta? Porque há tanta desgraça, tanta miséria, coisa tão horrorosa. Irmãos, nós devemos aguardar a volta de Cristo conscientes da manifestação e derrota definitiva do mal. Vamos, vira lá as páginas, vamos lá para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós leremos do versículo 6 até o versículo 13. Segunda Tessalonicenses 3, do versículo 6 até o 13. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro, pelo contrário, em labor e fatiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, porque não tivéssemos esse direito, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.
Como eu devo aguardar a volta de Jesus? Eu devo aguardar a volta de Jesus consciente das minhas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades no nosso dia a dia. E ali, na igreja dos Tessalonicenses, ocorreu algo assim um pouco diferente. Porque algumas pessoas ficaram tão empolgadas com a expectativa da volta de Jesus, que já pediram aviso prévio, já deixaram o patrão de lado, já fecharam a firma, não queriam fazer nada. Não, Jesus, Ele vai voltar, vai voltar, vai voltar. E o tempo foi passando, e de repente eles começaram a visitar aqueles irmãos que trabalhavam. Ô irmão, ainda bem que você trabalha, mas eu estou esperando a volta de Cristo, o que tem para o almoço, né? Já vai falando da volta de Cristo, olhando para a panela. E Paulo, ele diz, olha, ninguém deve viver desordenadamente. Você deve trabalhar para viver uma vida tranquila, E ele estabelece aqui uma regra bem objetiva. Ele diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Você não quer trabalhar? Não precisa, mas também não vai comer. Não vai comer. Irmãos, Paulo, na verdade, ele deu o exemplo, como nós lemos, ele deu o exemplo. Durante o período que ele esteve trabalhando nessa região, embora tivesse o direito de ser mantido, ele abriu mão desse direito e ele foi então, com as próprias mãos, trabalhou para sustentar. Olha só, nós temos aqui quase que um paradoxo. E não é o paradoxo deles, é o meu e o seu. É quase um paradoxo. Porque por um lado nós estamos falando, Jesus vem. Nós cremos que a volta de Jesus, e eu creio, a volta de Jesus, ela ocorrerá em pouco tempo. Pouco tempo. Creio firmemente que o tempo que falta para a volta de Jesus não é mais para ser contado em séculos. Não. Creio que possivelmente não é para ser contado nem sequer, quem sabe, em décadas. É uma questão de anos, talvez menos tempo ainda. Isso deve me mover, isso deve me encher de paixão, mas como eu falei, quase que paradoxalmente, eu preciso estar atento às minhas necessidades, às necessidades da minha família. Mas como você deve trabalhar? Nós precisamos descobrir o modo como a Bíblia nos orienta. Primeiramente, precisamos trabalhar como mordomos de Deus. Nós não somos os dominadores, nós não somos os donos, nós somos mordomos. Estamos cuidando de algo que é do Senhor. Quantas pessoas estão trabalhando para construir o seu próprio reino aqui na terra e olham para Deus como se Deus ele fosse simplesmente alguém que iria auxiliar? Seja mordomo. Não servindo às riquezas. Quantas pessoas elas estão servindo às riquezas? Aí você fala, não pastor, estou fora, esse negócio de servir riqueza, não é comigo. Será que não é? Quando você não se dispõe a trabalhar, a abrir uma célula, porque o seu trabalho não deixa, quando você não acha tempo na sua agenda para falar de Jesus para outros, quando você é sempre tão cheio de desculpas, será que nós não estamos servindo as riquezas? Jesus Cristo, ele falou, você não consegue servir os dois, ou você vai agradar um, ou vai desagradar outro. Enquanto nós aguardamos Jesus, devemos trabalhar tranquilamente, mas não servindo as riquezas, porque o valor da vida não está nos bens. Não sou eu que estou falando, eu estou repetindo o que Jesus falou, e que tanta gente não sabe ou não quer saber. O valor da sua vida não está naquilo que você tem. O valor da sua vida não está no tanto de dinheiro que você tem no banco. O valor da sua vida não está na quantidade de coisas que você acumulou. Jesus está lá nas nuvens, olhando para você. Você acha que Jesus vai estar preocupado em querer saber quanto você tem no banco? Você acha que ele vai estar querendo saber? Não, olha, aquele meu filho, olha, ele não fez nada. Não fez nada, ele não fez lar de paz e milagres, não cuidou de célula, na verdade ele atrapalhou, mas olha lá, ó o carro dele, ó a casa dele. Você acha que Jesus está preocupado com isso? Nós devemos trabalhar sim, mas não fazendo dos bens um ídolo.
Quantas pessoas elas estão fazendo dos bens o ídolo delas, e por isso estão sendo enganadas pelo espírito desse mundo. O que é o ídolo? O ídolo é aquilo que eu coloco no lugar de Jesus. Quem é Jesus? É a fonte de paz, de alegria, de riqueza, de prazer, de satisfação, é meu amor maior, é o que dá sentido para a minha vida. Quando eu começo a olhar para as outras coisas e acho que não, olha, se eu tivesse um Camaro preto de tala larga, e agora com aquela suspensão a ar, que daí eu deixo ele rebaixado, quando chega perto do guarda, eu levanto. Olha, eu seria feliz. A minha fantasia é o Camaro, não sei qual que é a sua. Mas quando nós ficamos pensando essas bobeiras, não é certo que nós estamos transformando essas coisas no ídolo? Meu irmão, a palavra diz, é melhor um pratinho com uma alface e ali o amor, do que o carro com o Camaro na garagem e ali a discórdia. Nós devemos trabalhar não amando esse mundo e guardando o nosso coração do pecado da mulher de Ló. Qual foi o pecado daquela mulher? Ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu do coração dela, e ela virou para trás. O grande problema é que muitas vezes o mundo está no nosso coração. Mas nós devemos então, como vamos aguardar a volta de Cristo? Sim, vamos trabalhar. Temos que pagar as contas, temos que cuidar da moradia, cuidar da família, vamos fazer isso, mas de uma forma que seja um ato de adoração a Deus. Como é que eu devo aguardar a volta de Cristo? Vamos lá, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 4, a partir do versículo 13. Filipenses 4, a partir do versículo 13. Tessalonicenses, desculpe. Filipenses é um excelente livro, mas nós estamos pregando em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, e eu creio que eu e você somos esses vivos que vão ficar até a vinda do Senhor. Amém, aleluia. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos, às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Como eu devo aguardar a volta de Jesus? Eu devo aguardar a volta de Jesus sabendo que eu estou aguardando. Eu devo aguardar a volta de Jesus consciente da grandeza da nossa vitória em Cristo. A nossa vitória não é só em Cristo, a nossa vitória é com Cristo. Irmãos, você tem consciência da grandeza da sua vitória? Quantas pessoas, elas nem sequer avaliam a grandeza da bênção que tem no Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas olham para Cristo apenas buscando aquelas vitórias, que você acha que vitória, mas coisinhas pequenas. Não, olha, eu quero que o Senhor me ajude nisso. O solteiro tem sempre aquela expectativa, não, quero que o Senhor me ajude a casar.
eu quero que me ajude aquilo, que vitória, estou estudando. Irmão, são vitórias, mas são vitórias pequenas. A maior de todas as vitórias é aquela que a palavra de Deus nos promete, quando fala que Deus está conduzindo a história da humanidade para um epílogo, para um momento final. E que momento final é esse? É o momento onde Ele vai manifestar o seu poder, o momento no qual o mal vai ser extirpado da face da terra, o momento no qual a morte será vencida. A morte é a coisa mais terrível que tem, é morrer. Toda vez que nós temos que celebrar um ofício fúnebre, dói. Sempre que você olha um corpo no caixão, dói. Porque nós conhecemos a pessoa que está ali, e nós sabemos que o rosto que está ali deitado já está diferente, já está inchado, já está esquisito. A morte, mas a palavra de Deus, a promessa dela é que Deus, Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. Vamos comemorar a Páscoa. O que isso significa? Significa que a morte foi vencida. Isso significa que aqueles que morreram, porque eu creio que boa parte aqui já está fora dessa lista. Toma posse, irmão. Irmão, estou falando que há uma grande possibilidade de você estar fora da lista. Aqueles que vão estar vivos quando Jesus vier. Eu não quero ser enterrado com a camisa que eu não gosto, porque é geralmente assim que acontece, né? A pessoa morre, que roupa vamos pôr? Aí tem aquela roupa que ele ganhou e não gostou, porque pinicava aqui atrás. Está lá no guarda-roupa, eles pegam, olha, vamos lá, é essa. Foi o cunhado que deu, olha lá, vamos pôr. Deus abençoe os cunhados, hein? Mas a esperança é essa, a morte foi vencida. Jesus ressuscitou. E depois, para não deixar dúvida, os discípulos estavam assim, ele falou, um espírito não tem carne, não tem osso. Carne, sangue, quando a Bíblia fala que sangue não é do reino, o que a Bíblia está falando ali, é que não é através das cerimônias da religião que a gente chega diante de Deus, mas Jesus falou aqui, carne, osso, não está acreditando? Traz lá, tem alguma coisa para comer? Senhor, tem aqui um peixe, tem um mel, e Jesus comeu, e Lucas disse que Jesus durante 40 dias ficou com eles, comendo, bebendo, para que eles tivessem certeza que ressurreição é ressurreição mesmo. E ressurreição não é só para o seu corpo, ressurreição significa que o mundo vai ser restaurado, o planeta vai ser restaurado.